Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Neste momento estaremos refletindo sobre vocação, chamamento. Você é uma pessoa chamada por Deus? Esta é uma questão crucial para todos os cristãos. Afinal de contas, todos nós queremos entender qual é a finalidade que Deus estabeleceu para a vida de todos nós, não é verdade? E nas Escrituras encontramos este verbo relacionado com o sentido de convocação. Teologicamente, aplica-se a Deus quanto à sua revelação e também ao relacionamento com Ele. E nós encontramos nas Escrituras pelo menos 5 aspectos da vocação. O primeiro é criacional. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4, verso 17, que Deus chamou à existência as coisas que não existiam. Assim, Ele criou todas as coisas. O segundo aspecto é redentivo. Deus se dirigiu ao homem que estava na sua transgressão, no seu estado de pecado, conforme lemos em Gênesis capítulo 3, verso 9, e impedido de ir até Deus por si só, Deus foi ao seu encontro, o chamando. Assim nós entendemos que uma vez que Deus chama o homem no seu estado de pecado, na sua transgressão, irresistivelmente, ele atende. Por força da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é através do Evangelho que Deus chama pecadores ao arrependimento. Este é o segundo aspecto, redentivo. O terceiro aspecto nós encontramos em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e a partir dele constitui para si uma nação, um povo, que deveria andar segundo os seus estatutos, os seus preceitos, os seus mandamentos. Na antiga aliança, ele forma para si um povo exclusivo, chamado Israel. Esse é o chamamento étnico, ou o aspecto étnico do chamamento de Deus. Há um outro aspecto, em quarto lugar, para a palavra, o verbo chamar nas Escrituras, que é o aspecto ético. Nesse sentido, todos aqueles que são chamados por Deus são chamados a viverem uma vida santa, deixando de servir ao pecado para servir exclusivamente à sua vontade. E em quinto lugar, nós encontramos o aspecto do chamamento que é missiológico ou missional. No Antigo Testamento, Deus chamou a nação de Israel para ser testemunha entre todas as nações de quem ele era e das suas maravilhosas obras. No Novo Testamento, encontramos a ênfase desse chamado na igreja, especialmente em Mateus capítulo 28, quando ressurreto, Jesus deu autoridade aos discípulos para percorrerem todas as nações, levando adiante o testemunho da ressurreição. E é nesse sentido, portanto, missional, que crentes, uma vez chamados à salvação, entendem também a sua vocação para levar adiante a mensagem do Evangelho. Por isso, Deus, de forma específica, chama pessoas, como o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13, mas também outros que na igreja se dedicam ao governo, se dedicam ao ensino, se dedicam à assistência social, conforme lemos em Efésios capítulo 4. Mas, de forma geral, todos os cristãos são chamados a servirem a Deus. Lutero dizia que há 2 chamados na vida de um crente. O primeiro chamado é aquele que Deus o tira do mundo. O segundo chamado é quando Deus o leva ao mundo. Nós somos tirados do mundo para o mundo, porque uma vez salvos, nós somos conduzidos pela autoridade divina a irmos até aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, a fim de lhes dar testemunho da verdade. Portanto, Deus chama pessoas a responsabilidades. Todos nós temos a responsabilidade de servir a Deus por todas as nossas vidas. E quando Deus chama, ele chama com um propósito bastante específico. Portanto, se fomos salvos pela graça de Deus, fomos chamados ao serviço, como indivíduos e como igreja, para fazermos exatamente aquilo que ele nos designou a realizar, como pregar o Evangelho onde estamos e entre as nações para as quais ele pode nos levar. Então, respondendo à pergunta, sim, todos nós fomos chamados por Deus. Uma vez salvos, somos enviados. E esses aspectos de salvação e serviço estão profundamente relacionados nas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida com a consciência de dever, de servir a Deus em todos os aspectos que Ele tem reservado para a vida de cada um de nós. Um abraço e até mais.